Fala, especialistas. Hoje eu queria conversar sobre. Na verdade, eu queria falar sobre priorização. Essa manhã eu tava trocando uma ideia aqui com os meus sócios e, enfim, sobre as listas de tarefas que a gente tem no dia a dia. E, cara, inocente é aquele empreendedor que acha que numa hora ou outra não vai ter que priorizar um cliente que na teoria é menos importante que o outro, enfim, a famosa fila de tarefa vai bater na porta, tá? E o que que isso significa? Contar a história aqui para vocês. A gente tem alguns clientes na casa e esses clientes têm certa prioridade, dependendo do quanto que eles pagam pra gente, dependendo da importância que ele tem para a empresa, seja como se fosse um chamariz para novos clientes, enfim. Cada cliente tem a sua importância aqui dentro de casa e conforme as tarefas vão chegando, o nosso gestor de projetos vai classificando e trazendo essas prioridades para a gente. Contudo, entretanto, problemas acontecem e a gente precisa ter em mente qual o procedimento que a gente precisa fazer para resolver esses tipos de problema. Eu acho que é aqui onde que separa os homens dos meninos, né? Acontece que quando um problema acontece, acontece quando um problema acontece é foda. Mas ocorre que quando um problema acontece, principalmente de um cliente que é importante para casa, e normalmente esses clientes são os clientes que pagam mais, os problemas tendem a ser mais difíceis de resolver. Eles demandam tempo. Não é um problema que basta eu fazer um ajuste aqui ou ali e ele está solucionado. Na verdade, na maioria das vezes é um problema que demanda um dia inteiro, 2 dias, enfim. E a pergunta que fica é o que que a gente faz com essas pessoas? O que que a gente faz com as tarefas que estão na fila e, na teoria, não deveriam ser impactadas por esse problema que surgiu? É aqui que eu falo que a gente tem que ter jogo de cintura. É aqui que eu falo que a gente tem que separar as entregas por menores, entender o caso de cada um dos clientes para entender se vale ou não a pena absorver essa demanda. Então, vou dar um exemplo. Hoje aconteceu isso, esse problema. A gente estava ali com 3, 4 clientes com algumas entregas programadas para hoje. E aí a gente foi fazendo mapeamento de um por um. Então, o cliente tal, como é que ele está hoje? A gente entregou isso, aí tá com ele para revisão, e agora ele tem que voltar para a gente precisa construir assado. Cliente 2, o cliente 2 a gente precisa entregar a jornada tal, precisa entregar o design não sei o que, precisa entregar o formulário. Bom, então esse cliente tem mais prioridade do que o primeiro. Cliente 3, não, esse cliente a gente precisa entregar uma automação, senão vai foder todo o rolê. Bom, então ele tem mais prioridade que o cliente 2. Então, quando a gente faz esse exercício individual de cada um dos clientes, quando a gente traz, né, como resolver esse problema no dia a dia, a gente acaba achando uma solução. Existe uma filosofia mais bonita, né, que é a matriz de Eisenhower, que é uma divisão de 4 quadrantes, onde tem urgente, importante, não urgente, importante. Me confundi nos nomes, mas procurem aí que vocês vão entender. E é uma das boas formas de você resolver prioridades, principalmente prioridades de cliente, tá? Moral da história. Mesmo tendo clientes mais importantes do que outros, baseado na prioridade daquela tarefa, daquela entrega específica, a gente precisa gastar uma energia e dar uma atenção maior para aquela tarefa para não prejudicar o cliente, entendeu? Porque se a gente não entrega essa tarefa, o cliente sai prejudicado e é um cliente fora da casa, nunca é bom, na maioria dos casos. Então, a solução que a gente encontra é priorizar as tarefas mais urgentes no início do dia. Como é que ele sabe, né? Tem um livro que chama Eat That Frog, que ele ensina o seguinte: sempre tem aquela demanda que é um porre. Sabe aquela demanda que você bate o olho e fala, vai demorar um tempo para fazer, seja no trabalho, na vida pessoal, enfim. E nesse livro eles falam que essa é a demanda que você tem que resolver primeiro. Esse é o sapo que você tem que comer, essa é a bucha que você tem que aguentar, é o pepino que você tem que resolver, entendeu? E porque assim você resolve ela
Na teoria, por mais maçante que seja, quando você finaliza, você se sente motivado, engajado, você fica satisfeito com o que está acontecendo ali e te dá mais motivação ainda para resolver as outras tarefas. Isso funciona com todo mundo? Não. Não funciona comigo, por exemplo. Mas é uma ótima forma de você resolver aquelas tarefas chatas que aparecem na frente. E foi uma das coisas que a gente resolveu assim hoje. Então agora a gente está resolvendo um problemão que apareceu, né? E as outras tarefas vão serem resolvidas conforme essa principal foi entregue. E como uma forma de malabarismo, a gente vai fazer outras entregas tangenciais que não aloquem aquele recurso. Ou seja, se o recurso que está resolvendo, o recurso um está resolvendo o problemão, o recurso 2 vai fazer alguma entrega para mostrar ao cliente e dar tempo para o recurso um finalizar a solução do problema. Tá? Então, uma das formas que você pode fazer também. E isso não é a primeira vez que acontece, então vai se acostumando, mas pensa isso um pouco na sua vida pessoal. Tá? Qual é o tipo de coisa que está te impedindo? Na maioria das vezes é estudo, tá? É estudo ou ter, enfim, ou ter alguma atitude, né? Mas o que tá faltando ali para você comer esse sapo, para você entender a prioridade, né? Para você tirar do papel esse sonho, para você, enfim, o que eu mais escuto é tempo, pessoas, dinheiro, e na maioria das vezes acaba sendo um pouco de tudo. E foi até por conta disso que eu criei a comunidade Modo Foco, né? Que é uma comunidade lá no Discord, onde as pessoas se encontram, como se fosse um grupo de estudos para você tirar do papel um projeto que você tem em mente, né? Então, eu tô lá o tempo todo, um monte de pessoa tá lá, então convido vocês a entrarem, tá aqui o link na descrição. Vocês vão acessar lá o Substack, vão na aba de produtos, modo foco, tá? Vai estar lá para vocês. E quando a gente foca em uma única coisa, quando a gente foca em engolir aquele sapo, as coisas saem do papel. Muitas das tarefas que estavam acumuladas, eu lembro, né, no começo desse ano, muitas tarefas que estavam acumuladas foram resolvidas com um pequeno ajuste. Por exemplo, a gente estava todo mundo no home office, né, vamos dizer assim, todo mundo online, e tinha um backlog, assim, uma lista de tarefas de 200 tarefas, um negócio assim absurdo, com previsão de 3, 6 meses de conclusão. E a gente precisou se reunir 2 semanas num coworking e a gente matou essa lista de tarefas. Foi isso que nos motivou a vir para um escritório presencial. A gente se sentiu num grupo, se sentiu acolhido, se sentiu motivado a terminar aquela lista de tarefas. Então, vou dizer assim, com certo. Eu não gosto desse termo, mas com certo lugar de fala, eu posso dizer que esses tipos de tarefas, quando aparecem, você tende a deixar de lado. Inclusive, um dos puxões de orelha que eu recebi semana passada, né, dos sócios, é que essas tarefas que são difíceis, eu tendo a deixar de lado. Mas também quando eu resolvo, dá um alívio do cacete, né? Então, a lição que eu tiro disso é, se tem aquela tarefa, se tem aquele item, aquela coisa difícil que você não quer resolver, cara, separa um tempinho na sua agenda e resolve. Pensa, trabalho ou não, sei lá, cara. Você disse que ia começar a ler e tá enrolando. Começa a ler. Você disse que vai começar uma dieta, enrola, começa a dieta. Você disse que vai fazer aquela tarefa e não faz, faz a porra da tarefa. Você vai ver que a primeira vez você vai acertar, depois você vai falhar, mas depois você vai acertar 2 vezes, depois você vai falhar 3 vezes, depois você vai acertar 4 vezes, e quando você vê, você já tá executando tudo todos os dias na maior tranquilidade, tá? E o mais interessante é que quando você vai analisar ali, tipo, se você repara assim, quantas tarefas no mês deu esse trabalho pra você falar, puta que pariu, que tarefa chata do cacete. Você vai ver que não foram tantas. Que na verdade, na maioria das vezes, foi uma tempestade de copo d'água. E é aí que a gente acaba dando um pouco de valor ao processo, sabe? A gente começa a ter
prazer em fazer as coisas. Então, um dos exemplos é isso daqui que eu tô fazendo agora. Eu procrastinava fazer a gravação, mas hoje está sendo a primeira, se não a primeira, a segunda coisa que eu faço quando eu chego aqui no escritório. Eu ligo a câmera e começo a falar, começo a gravar, começo a falar o que aconteceu, o que eu penso. Depois eu vou fazer prospecção e, enfim, eu resolvo essas buchas que para mim eram incômodas. E à tarde eu faço o que eu mais gosto ali no sentido de entregar a tarefa para os meus clientes. Mas isso daqui, aos poucos, está se tornando algo prazeroso para mim. Na verdade, para ser sincero, de acordo com os desafios que a gente vai enfrentando no dia a dia, gravar vídeo é uma das coisas mais prazerosas que eu tenho no meu dia. É algo muito bacana eu estar aqui, podendo falar com vocês, ter uma certa audiência e ainda assim contar com vocês, seja lá no modo foco, seja no projeto solo, ou até mesmo vocês virando meu cliente, né? Então, eu faço um convite para você que se interessou um pouco nessa história. Lá no Substack eu escrevo minhas newsletters. Se inscreve lá, você pode acompanhar um pouco da trajetória da empresa, de como é o meu dia a dia, o que que eu faço, como que eu lido com o tempo e conhecer também os serviços e infoprodutos, tá bom? E acho que é isso, pessoal. Acho que por hoje tá bom. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!